Bom dia, boa tarde. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu estou trazendo aqui uma poesia que eu escrevi há muito tempo atrás e que faz parte, aliás, de um livro solo, né, que eu tenho, Um Olhar para o Sono. Este livro. Ele é de 2015 e foi publicado por um grande amigo meu do Face, que nesta época eu escrevia numa página que eu criei, que existe ainda, Palavras e Pensamentos de uma Peregrina. Então, quando eu entrei no Face, eu estava há muito tempo sem escrever. Eu passei 10 anos, mais ou menos, foram 10 anos, sem escrever uma linha sequer, né? Por motivos de um trauma, de um comentário de uma pessoa que eu tinha o maior respeito, e tenho, né, como profissional, lógico. Bom, o certo é que eu passei 10 anos sem escrever. Então, quando eu entrei no Face, em 2013, se não me engano, eu não entrei fazendo, era totalmente desconhecida e tudo, mas aí eu resolvi, né, registrar meus escritos, né, que eu chamava até então meus escrivinhos. Ainda uso esse termo hoje, né. Eu não me via como poetisa, como até hoje ainda tenho uma certa dificuldade de me rotular como poetisa. Eu escrevo, sei que eu escrevo o que me vem à mente, né? Dependendo do momento, não sou diferente de outras pessoas que escrevem por inspiração, escrevo na hora, certo? Eu sou uma pessoa que eu escrevo o que me vem à mente, né? Conforme o momento que eu esteja passando, ou tenha assistido alguma coisa, ou uma figura que me chama atenção, né? E eu tenho uma coisa muito, muito forte em mim. Eu sou uma pessoa, eu digo até que eu sou uma escritora compulsiva. Quando eu começo a escrever, eu escrevo, escrevo. E quanto mais eu escrevo, né, eu não fumo, né? Então eu comparo até com aquela pessoa, desculpe, aquela pessoa que tem um vício, né, de fumar e, e se fuma cigarro um atrás do outro. Eu faço, lógico, as devidas separações, né? Porque é diferente, são diferentes vícios, mas eu costumo comparar isso, né? Eu escrevo por gostar, por sentir necessidade, por compulsão, né? E a compulsão vem de uma forma que às vezes tão desenfreado que eu escrevo desenfreada, que eu escrevo, e aí eu tenho que mentalmente dizer, tá bom, vamos parar, certo? É como leitura. Quando eu começo a ler, eu leio, né? Eu leio muito, tanto no Face, quanto no Recanto das Letras, em qualquer lugar que eu vá, que tenha condições de ler, e leio textos variados, né? Desde um desabafo até uma crônica, um texto científico, dependendo também, se, se me interessa também, certo? Certo é isso. Bom, esta sou eu, né? Além de que eu me tornei professora, não foi à toa, né? Até eu dizia muito para os meus alunos que a leitura é uma coisa que todo ser humano deveria
ter o costume, o hábito da leitura. Não é fácil, o início é muito difícil, né? Mas com o tempo, quando você começa a ler, que você começa a sentir, né, o tanto que você recebe através de um texto, seja o mais simples, seja uma frase, seja um livro, né? Eu sou uma leitura conto mais também. Comigo é assim, né? Eu sou meio exagerada em certas coisas, né? Na leitura, na escrita, né? Se bem que eu sou uma pessoa que procuro me controlar muito. Mas, né? Bom, então, neste livro, eu tenho uma poesia chamada Colcha de Ideias, né? Estava nos cadernos que eu tenho, alguns ainda, outros eu queimei, porém problemas de papel ficar muito velho, muito, né, se soltando, e até porque eu não tenho para quem deixar. Eu tenho e não tenho, né? Alguém me pediu, uma pessoa que eu tenho como filha de coração, uma sobrinha, mas o caderno os cadernos estavam muito amarelados, as folhas muito amareladas, e mesmo assim eu guardo uns 3 ou 4. Agora eu tenho muita agenda, onde também tenho coisas escritas, mas o meu começo, o meu início mesmo de registro de textos, de frases, pensamentos, eu tinha esses cadernos. E aí eu passei para o Face, né? Para essa página que eu criei. Bom, num certo momento, quando eu já estava terminando de colocar, né? Eu conheci uma pessoa que é daqui de São Luís, que é poeta também, se viu poeta ou disseram a ele que ele é poeta. E o nome dele é Antônio Melo, é meu amigo até hoje no Face, né? E ele disse: Lucinda, por que tu não voltas a escrever? É porque eu lia muito, eu comentava, nunca deixei de ler e comentava as poesias que eu lia. E nós fazíamos parte de um grupo que eu fui convidada, Cantinho das Letras, e aí eu lá comecei a ler e de vez em quando eu fazia alguma coisa assim muito leve, assim, respondia com frases, né? E convidei vários amigos desse grupo a dar uma olhada lá no Cantinho das Letras, no Peregrinos. Então, esse meu amigo foi um dos que aceitou o convite. E aí ele viu lá e disse: por que parou? E eu contei a história do que aconteceu comigo, né? E aí ele disse: mas você não acha que está na hora de você superar isso? E aí então eu resolvi, né, fazer o esforço, que não foi fácil. Eu li uma determinada poesia, e aí eu pensei, não escrever propriamente nos moldes da poesia lida. E aí eu fui fazendo alguns treinos, algumas coisas, assim, eu fui tentando escrever, desabafar, né? E a primeira coisa que eu escrevi, a partir da leitura desse texto, foi exatamente um desabafo, onde eu, de alguma maneira, eu colocava para fora aquilo que estava me doendo, né? Entrando em conflito entre o desejo
de escrever e aquela coisa de como se de repente cortasse, né? Doía aquilo. Bom, aí eu voltei a escrever. Voltei, não foi, como eu disse, não foi fácil, escrevi com certo temor, né? Até porque eu não tinha segurança no que eu estava escrevendo, se aquilo ali iria realmente ter algum valor. Tinha valor para mim, lógico, né? Porque estava saindo de mim, mas aos olhos dos outros. Então eu levei para esse meu amigo. E aí eu disse: Antônio, eu escrevi. Você quer dar uma olhada nos textos que eu escrevi? Ele disse: mas para mim, minha amiga, eu não tenho esses conhecimentos de poesia. Eu escrevo, mas... Eu digo: não, mas eu desejo sim. Já que tu me deste toda essa força, acho justo que que tu leias primeiro, para me dar o teu parecer, seja ele qual for. Se tá bom, se não tá. E aí ele leu, ele disse: tá muito bom, né? Fez lá as considerações dele. E então eu criei coragem e coloquei no meu perfil. Logicamente que o tempo foi, né? Eu fui escrevendo aos poucos e tudo, até engrenar, né? Isso durou mais ou menos 1 ano, 2 anos. E de lá para cá eu já escrevi muito, né? Eu escrevo demais, né? E eu tenho uma coisa muito séria. Eu escrevo, eu praticamente não corrijo o que eu escrevo, né? Lá, uma vez ou outra, quando eu estou parada para escrever dentro de vou dizer, de um estilo, né? Se eu vou escrever num estilo, por exemplo, Pantaneiro, de um amigo meu, João Neto, que é maranhense também, se é Camulê, quer dizer, se é um estilo Espina, né? Confesso que eu tenho uma certa dificuldade de escrever o Espina, porque eu pouco escrevo. Eu já escrevi muito o Espina, mas agora teve uma época que eu passei muito tempo sem escrever. Então, como existe muito estilo no Face, né, que inclusive é uma riqueza que nós temos, os estilos minimalistas, muitos poetas lançaram seus estilos, então estão lançando, inclusive o João Neto, só o João Neto acho que já tem uns 8 estilos no Face que ele coloca. E tem a Leni Moncorvo, que já lançou Camulê, a Lupeta, né? E eu, então, gosto de escrever e sinto facilidade em muitos estilos em escrever, em outros, como é natural, já algumas regrinhas eu me enrolo, né? Agora eu não tenho essa coisa não. Eu escrevi, eu peço para o próprio criador para ler, para ver se está correto, se não está, entendeu? Comigo não tem essa dificuldade. Isso sempre foi na minha vida isso. Na minha vida profissional, por exemplo, como professora, eu tenho muitos amigos que são no Face, que foram meus colegas de profissão, e eles sabem que quando eu tenho dúvida, eu chego lá e pergunto, não tenho medo não. Não tenho vergonha de perguntar, né? Até eu dizia para os meus alunos muito isso. O negócio não é você ter vergonha de perguntar, é você fazer de conta que sabe quando não sabe na realidade.
Até eles riam, né? Eles sorriam quando eu dizia essas coisas assim. E é o que eu acredito. Eu realmente acredito nisto. E eu vivo isto, tá? Perguntar não ofende, como diz o velho ditado a ele, dito até em programas. Bom, então vou ler para vocês Colcha de Ideias. Ele não é tão antigo, mas ele já tem uns anos e décadas. E década, tá? Sentei-me, pus-me a pensar, me vi. E aqui cheguei. O pensamento vai e volta, dá 1000 voltas e acaba por parar num ponto só. Parece que o pensar é um costurar de ideias, ideias tortas, ideias desconexas, que juntando com outras, tortas, incompletas, acabam por dar sentido ao pensamento todo. Costurar ideias difusas, confusas, ao final, o pensamento é uma velha colcha de retalhos, colorida ao máximo, cheia de fuxicos. Um vai e vem, que vai nos levando a pensamentos mais profundos. Esses pensares me fazem sonhar. Sonhar é pensar e não se dar conta. Por isso sempre me confundo, por vezes, e não sei se estou a sonhar. E não sei se estou a sonhar ou simplesmente a pensar. Colcha de retalhos de ideias que me leva a sair daqui e ir tomar conta da minha vida, que não pode parar. Mesmo que esteja a pensar pensamentos avulsos, confusos ou mesmo difusos, o que não posso é parar de pensar. O pensamento me diz que vivo, e se eu vivo, tenho que estar a pensar. O pensamento voa, o pensamento me dá ideias de vivas horas a pensar. Colcha de Ideias, Raimunda Lucinda Martins. Bom, eu quero deixar aqui um texto, né? Um texto que eu escrevi, um texto que é bem simples, né? É o primeiro até do livro. Eu te amo. Eu, uma vez, escutei de uma amiga minha, Ângela, no tempo da faculdade. E a gente conversava muito. Eu fiz parte, eu sempre tive muita sorte. Eu digo que na minha vida, apesar de eu ser uma pessoa intimamente muito tímida, mas a vida me deu a oportunidade de desenvolver um pouco uma facilidade de conversar, de fazer amigos, né? E eu posso dizer que, apesar da distância, apesar de nunca mais ter tido qualquer contato com essa pessoa, com a Ângela, mas ela marcou a minha vida de forma muito positiva. Ela e as outras meninas da equipe a qual fazíamos parte. Ela me falou assim: Lucinda, tu não amas uma pessoa, tu amas o amor. Então eu sempre tive isso na minha mente. Guardei com carinho essa frase dela, entre outras, né? Então eu sou uma pessoa que eu me apaixono pelas coisas, pelos objetos, assim, lógico, de uma forma diferente.
né? Mas me apaixono por pessoas. Não é uma paixão, atração física, simplesmente por um homem. Não. Eu falo paixão, assim, admiração, mistura com admiração. Eu gosto de gostar, eu gosto de amar as pessoas, né? Eu digo muito eu te amo, para quem eu realmente amo, né? Eu digo muito para os meus sobrinhos, para alguns parentes, eu digo muito eu te amo. Não para todos, pela falta de oportunidade talvez, né? E para amigos, eu digo muito eu te amo no Face. Digo muito para meus amigos do Face, principalmente para algumas pessoas que me dão muito carinho, muito amor. A gente conversa além de Face, a gente troca ideias, a gente ri, a gente desabafa, né? Quer dizer, na realidade a gente tem assim uma vida social, entre aspas, né? É muito próxima, principalmente algumas pessoas. E uma coisa que eu também encontrei no Recanto das Letras, apesar de há muitos anos, até muito antes do Face, eu entrei no Recanto das Letras, não me lembro bem quem foi que me falou sobre o Recanto, e aí eu entrei no Recanto das Letras, comecei a postar algumas coisas minhas, mas confesso que depois de um tempo eu larguei, deixei de entrar. Depois voltei, depois saí novamente. E agora eu estou praticamente direto lá no Recanto. E lá eu encontrei algumas pessoas que eu já conheço no Face, mas conheci outras pessoas que eu nunca tinha nem sequer conhecimento, nem de nome. O certo é que lá eu estou descobrindo pessoas próximas, né? Eu digo próximas, sim, da gente trocar ideias, da gente trocar livro, né? Tem um amigo chamado Dilson que ele propôs a gente trocar livros. Eu achei assim tão bacana, né? Eu recebi o livro dele já há um tempo e eu fiz até um vídeo, né, falando, comentando, vídeo não, um áudio, comentando sobre o livro, porque lá no Recanto não entra, pelo menos para mim, eu nunca vi vídeo lá no Recanto, acho que não há possibilidade. Pois bem, entendeu? Só agora que eu vou poder mandar meu livro para ele, porque agora que eu recebi, há 2 dias, ontem, aliás, eu recebi, tá? Hoje são 10 de setembro, né? Bom, então vou ler aqui o Eu Te Amo. Eu te amo. Eu te amo é o que eu sempre quero te dizer e repetir. Não sei se gostas de me ouvir, mas o eu te amo que falo vem de longe, lá do mais secreto lugar da minha alma. E assim, hei de sempre te repetir, ainda que não me escutes, que eu te amo por toda a vida, ainda que possas duvidar. A lua ama o sol, e ela fica só de longe a lhe adorar. Eu te amo e confesso, mas em doce canção que podes ouvir, o gosto do meu querer tem a suavidade de um beija-flor ou de um colibri. Eu te amo, de Raimunda Lucinda Martins. Um abraço. Obrigada se chegou até aqui.